Tudo bem com vocês? Tirando o calor, a coisa tá boa, né? Amém. Amém. Queridos, eu te conheço, né? Aliás, eu acho que eu conheço todo mundo aqui, né? Se eu não conheço o nome, pelo menos eu já vi. Agora, tem alguém aqui que não me conhece? Não me conhece, não? Prazer, Gil da Barraca, viu? Valeu? Aqui é o seguinte, por que eu pedi para filmar? Eu vou lhe explicar. Nós temos um canal no YouTube, por nome BG Gospel CG. Qual é o objetivo desse canal? As mensagens que eu venho pregando, eu vou colocando lá. Porque quem não vê, assiste no canal. Então você se inscreve, se você gostar, se não gostar, se inscreve do mesmo jeito, entendeu? E aí se inscreve, assiste a mensagem, você que quer um estudo bíblico, lá tem o estudo completo. Então sempre que eu posso, eu estou filmando para colocar no canal, BG Gospel CG. Depois eu vou pedir, passar para Rodrigo, para ele colocar e ficar aí na tela um pouco, porque as pessoas lembram do nome e se inscrevem. O objetivo do canal é pregar o evangelho, não é ganhar dinheiro não, viu? Para eu ganhar dinheiro, vocês têm que comprar na barraca do Gil, aí é diferente. Bom? Abriram suas Bíblias? Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus. Oremos. Amém? Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento que o Senhor nos proporciona. Obrigado por 10 anos de existência dessa igreja. Obrigado por todos os membros dessa igreja, por todos os visitantes que aqui se encontram e por todos que por aqui já passaram durante esses 10 anos. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu perdão, Pai, porque muitos erros já foram cometidos por membros dessa igreja, por visitantes, porque somos seres humanos, somos falhos, somos propensos ao erro, somos passivos de erro, mas confiantes no teu amor e na tua misericórdia, estamos aqui para suplicar o teu perdão e te pedir que o Senhor nos sustente, segurando-nos na tua poderosa mão até a volta do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós estamos iniciando, Senhor Deus, esta meia semana de oração, como uma demonstração de fé e gratidão a Ti por estes 10 anos de existência dessa igreja. E eu te peço de uma forma especial, não porque há mérito em mim, mas porque eu peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a presença do Teu Santo Espírito em nosso meio. Não só em nosso meio, em nossas mentes e em nossos corações. Que os nossos irmãos que nos visitam possam se sentir abraçados por Ti, que possam se sentir preenchidos pelo Teu Santo Espírito, e que os nossos irmãos que já são batizados nessa igreja possam cada vez mais se sentir fortes e capacitados para ministrar o Teu trabalho, para colocar em prática a missão que o Senhor os confiou. Perdoa os nossos pecados e nos dá a honra da Tua presença, é o que nós suplicamos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, essa é uma história, na verdade nós vamos começar com uma história longa. Você só vai entender no final. Não perca nenhum capítulo dessa história. Fica bem atento, tá bom? Você vai entender, mas vai entender mesmo. Gênesis 6:9 diz o seguinte: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém? Amém. Só até aí. Amados, qual é o tema da nossa mensagem? Fernanda, tudo bem? Eu perguntei para Fernanda, a Fernanda não estava, ó, mas chegou. O tema da nossa mensagem é: a escolha pode ser só sua. Está ouvindo? Tu está ouvindo aí? É Rodrigo, né? Rodrigo, a escolha pode ser só sua, mas as consequências não. E não é só para o Rodrigo não, é para todos que nos visitam e também para quem é membro dessa igreja e para todos que nos assistem. A escolha pode ser só sua, mas as consequências não. Ninguém sofre sozinho. Ninguém. A não ser que você seja filho de chocadeira. Não tem como. Você tem mãe. Ah, não tenho mãe. Tem pai. Ah, não tenho pai. Pronto, é Gil da Barraca todo. Tem nem mãe, nem pai, nem avô, nem avó. Mas eu não sou filho de chocadeira. É porque já faleceram. Mas eu tenho irmãos, irmãs. Eu tenho minha esposa, eu tenho os meus filhos. Eu tenho pessoas que eu acho que me ama. Tu me ama, Flor? Amém. Então as minhas escolhas
pode afetar as pessoas que me amam. Você é livre para escolher, mas você pode ficar prisioneiro por conta das suas escolhas ou por não escolher. A vida é feita de escolhas. Queridos, todos nós sabemos que desde o início só existiu duas opções na vida: o certo e o errado. Se tratando dessa passagem que nós vamos ler, nós vamos falar um pouco sobre os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Por conta do crime que Caim cometeu, surgiu a divisão na humanidade. Veja que só existiu o bem, certo? Aqui no Éden. Mas a desobediência de Caim trouxe uma divisão na humanidade. E da descendência de Sete surgiu o Enoque. Ou seja, nós já começamos a dividir aqui Caim e Sete. Quem é Sete? Sete é o filho de quem? De Adão e Eva. Adão e Eva tinha Caim e Abel. Abel matou Caim? Foi o que teve? Caim matou Abel. Aí, olha. Tu é sobrinho de Rodrigo, né? Muito bem. Parece que o titio ensinou direitinho. Então, o que acontece? Caim matou Abel. Mas só que Adão e Eva teve filhos e filhas. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu era um crítico ferrenho da Bíblia. Eu dizia, se Caim e Abel eram filhos de Adão, e aí Caim matou Abel, ficou só Caim. E agora Caim foi para a terra de Nod e casou. Com quem? Eita, que eu dava um nó na mente de muita gente. A Bíblia não responde, mas quando você lê os comentários bíblicos, no início a humanidade era como animais. Entendeu? Precisa eu explicar mais? Coabitavam-se irmãos e constituía-se família. Não tinha outra forma. Até tinha. Deus poderia ter feito vários bonequinhos diferentes e soprado nas suas narinas, mas foi dessa forma. Ah, então é permitido? Não. É tão proibido hoje que quando pessoas do sangue iguais se aproximam, primos de primeiro grau ou irmãos, a probabilidade dos filhos nascer com deficiência é enorme. Não é assim? Isso é a prova de que é proibido. Mas não foi no começo. Então, a terra de Nod não quer dizer que Nod era uma pessoa, é uma região, a região do peixe. E ali já tinha passado-se centenas de anos. E certamente Caim se casou com uma sobrinha. Entendeu? Certamente. Mas o que acontece? Vamos lá. De Sete surgiu Enoque, aquele que andou com Deus, né? E que Deus tomou para si. Depois seu filho Matusalém, e de Matusalém Lameque, e de Lameque Noé. Por coincidência, ou não, Caim teve um filho por nome de Enoque também. E um descendente dele também se chamava Lameque. Por isso que às vezes a gente faz uma confusão. Porque aqui, por exemplo, nós temos dois Rodrigo, duas Anne. São pessoas diferentes, às vezes nem parentes. Mas os nomes se repetiam como se repetem hoje, certo? Então o que acontece? Lameque e Enoque, o Lameque da descendência de Sete, existia uma certa diferença entre esses povos. Os nomes poderiam ser parecidos, mas a diferença entre esses dois povos era que um povo era obediente a quem? E o outro desobediente. Então aí já começou a divisão. E a nossa história vai se narrar justamente nisso. Os que obedecem, os que escolheram obedecer, e os que não obedeceram, que escolheram se rebelar contra Deus. Você entendeu? Vamos lá. Aí os tempos foram passando. Surgiu Noé, filho de Lameque, da descendência de Sete. Só que a humanidade já havia corrompido demais. Era uma bagunça só, era uma orgia absurda. Era homem com homem, mulher com mulher, era roubo, prostituição. Era uma bagunça, relações de homens com animais. Eita, esse pregador é doido. Aqui nós chama pecado pelo nome, aqui nós não soletra não. Fala mesmo, viu? Não gagueja não. Era uma bagunça. Parece com alguma coisa atualmente não. Está aparecendo? Aí por conta disso veio o quê? Deus mandou o quê? Por conta disso Deus mandou o quê?
Tá assimilando o que pode acontecer? Não vai vir um dilúvio, mas vai vir o quê? Uma destruição. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Mas vai vir a destruição. Assim como foi na época de Noé, está sendo hoje. E vai ter essa destruição. Porque Deus está irritado com o pecado do ser humano. Mas ainda Ele está nos dando oportunidade de tomarmos decisões diferentes, de fazer sábias escolhas. Como assim diz Ele? Não como assim diz você, Hamilton. Deus não lhe fez para sofrer. Você é a menina dos olhos de Deus, Ele te ama. Ele não quer que você sofra. Ele não quer que você destrua sua vida. Ele não quer que sua família sofra. Mas o pecado, a sedução do mundo tem feito com que as pessoas trilhem por caminhos tortuosos. E isso entristece Deus. Só que da mesma forma que entristece Deus, enfurece Deus. Ou você se arrepende e se torna uma nova criatura, ou aceita a ira de Deus e será destruído. Mas até o momento Ele está te dando oportunidade. Não só a Milton, a todos nós. Queridos, e o que aconteceu? Aquela nação, geração toda, aquele mundo de gente morreu. Todos nós conhecemos a história. E aí Deus, a partir de quem? De Noé, o Senhor levantou um povo. Não é isso? Só que assim, vamos lá, teve um chamado. Depois do dilúvio, o ser humano se corrompeu novamente. Ô, povo chato, é gente, né? Olha, é melhor criar um monte de jegue do que gente. Talvez você se pergunte, mas para aí, Deus não deu cabo da humanidade e agora era a partir de Noé? Não era a partir da geração de Noé? Sim, foi a partir de Noé. Inclusive nós somos os descendentes diretos de Noé. Éramos de Adão e depois de Noé, certo? Mas os filhos de Noé também erraram, também fizeram escolhas que não agradou a Deus. Quais foram, Gil? Sem, Cã e Jafé. No capítulo 6 ainda, e o versículo 1, diz assim, ó. Como se foram multiplicando os homens na terra, isso foi antes do dilúvio. E lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Lembra que eu falei que tinha dois povos? Tudo bem que Caim coabitou com um parente, e ele constituiu o povo dele. Mas você sabendo que naquela família ali o povo é de preceitos negativos, que não honra a Deus, pessoas que não têm princípios, aí você tem prazer que a sua filha ou seu filho se envolva com aquela família? Não, você não precisa se sentir melhor do que ninguém, mas você precisa se valorizar e fazer escolhas que condiz com a vontade de Deus. Aí você conhece o cara bonito, pele macia, barriga de tanquinho, fortinho, mas o camarada tem um mau costume de cheirar pó, fumar maconha, de roubar. Ah, mas ele vai mudar. Vai mudar o seu caráter. O seu, não o dele. Por acaso você tem a fórmula de mudança? Não. Vocês jovens, bonitas, vocês que querem namorar, cuidado com os... tu futuca ela e tu também não quer não, né? Fica aí, eu não estou vendo. Ó, e vacilou aqui o capítulo, viu? Fica aí, viu? Vocês cuidado com as escolhas de vocês. Porque nem tudo que reluz é ouro, viu? Nem todo colírio é bom prazista, às vezes cega. E qual é o colírio bom prazista, Gil? É aquele que é receitado pelo Senhor Jesus. É como assim diz o Senhor. E o que aconteceu? Os filhos de Noé tomaram para si as filhas dos homens, né? Ou seja, vendo os filhos de Deus, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Alguns comentaristas idiotas, ignorantes, dizem que aqui eram os anjos, filhos de Deus, que veio na terra e coabitou, teve relações com as mulheres. Isso não procede. O anjo não se envolve com o ser humano. Em essa referência, os filhos de Deus se refere aos descendentes de quem? Quem era que me obedecia? Os descendentes de Sete. Os descendentes de Sete. Perdão. É isso mesmo, dos descendentes de Sete. Desculpa aí. É que eu tenho um 100 aí na frente. Aí o que acontece? Os descendentes de Sete, eles eram
esse pessoal que Lameque, pai de Noé, vem da descendência de Sete. Então eles eram os obedientes a Deus. Mas os filhos fizeram escolhas erradas. Veio o dilúvio, entraram na arca e ali foram constituir família. O que aconteceu é que essas escolhas erradas foram surtindo efeito. E aqui diz, os filhos de Noé, os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. Dessa união não aprovada por Deus, foram que surgiram os povos pagãos. Porém, da descendência de Sem, já o filho de Noé, né? Da descendência de Sem, esse se salvou. Precisamente na décima geração, centenas de anos depois, surgiu um homem que Deus iria chamar para ser pai de muitas nações, de muitos povos. Quem era esse homem? Abraão. O povo já estava corrompido novamente. Já era para Deus mandar fogo e matar todo mundo. Mas ele disse que não ia destruir a humanidade com água, mas vai destruir com fogo. Mas ele está dando oportunidade ainda. Mas para isso ele separou um povo. E para separar esse povo, que através desse povo viria o Messias, nós vamos ver aqui, ele ia salvar a humanidade, aqueles que querem ser salvos. Ele chamou-se Abraão. Abraão aceitou o chamado, saiu do meio de seus parentes, não é isso? Ou seja, Abraão aceitou o chamado de Deus para que de sua descendência levantasse um povo esse que seria representante de Deus diante das outras nações. E seria o elo entre Deus e as outras nações. Você hoje aqui, você acha que você é o quê? Você é o elo entre Deus e as pessoas. Irmã Noêmia, a sua decisão lhe traz uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Júlia, a decisão que você tomou traz uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Você pode não estar sendo elogiada, mas você está sendo observada 24 horas. Você pode ser a Bíblia que as pessoas estão lendo. A única Bíblia. Tem pessoas que não vêm na igreja, mas querem enxergar Cristo através de você. Aí se não enxerga, vai vir na igreja? É difícil. O intuito que Deus chamou Abraão foi para que as pessoas enxergassem o poder de Deus através da sua descendência. E amados, era para ser o elo entre Deus e as outras nações. Porém, mesmo aceitando o chamado, Abraão fez escolhas o quê? Erradas. Está chegando, você já vai entendendo. Ou seja, qual foi a escolha errada que Abraão fez? Ele fez a escolha certa, saiu do meio da sua parentela, que era pagã, e foi para uma terra que Deus lhe daria como promessa, a terra prometida. E dele faria uma grande nação. E o que aconteceu? Nesses altos e baixos, nessas idas e vindas, se derrubar, culpado não foi eu. Nessas idas e vindas, houve um momento que Abraão foi para o Egito, por conta da seca. Lá ele mentiu, dizendo que Sarai, não era Abraão, era Abrão e Sarai, ele disse que era sua irmã, como de fato era por parte de pai, mas ele não precisava mentir, ele temeu, mentiu. Lá ficou no Egito. O faraó não coabitou com Sara, porque Deus interveio, mas liberou Abraão, mandou ele voltasse para sua terra, só que ele saiu rico, mais ainda do que o que ele tinha, e com isso levou o quê? Uma serva, e essa serva era o quê? Egípcia. Só que a promessa de que Deus faria de Abraão um grande povo, estava demorando, porque Sara era estéril, ela não tinha filhos, ela não engravidava, e já era idosa. E passava-se o tempo e nada de Sara engravidar, então Sara, igual muitas mulheres, eu creio que essas mulheres aqui é diferente, gosta de tomar iniciativa na frente do homem, né? Vocês não. Vocês esperam, né? Vocês são mais cautelosas, mas em alguns casos que não é daqui, as mulheres querem estar sempre à frente, né, irmã Flor? Né, irmã Flor? Pois é. Aí o que acontece? Sara chegou e disse que Abraão deveria se deitar com a egípcia, com Agar, para que a partir da egípcia surgisse o filho da promessa. Abraão recusou? Um trabalho pesado desse, dormir com uma morena bonita lá do Egito? Eu recusava. Será? Nada, ele recusou nada, ele venha minha morena. Deitou com a morena, engravidou,
E nasceu um filho por nome de Ismael. Só que os planos de Deus não são frustrados. O que Deus promete, Ele cumpre. Abraão perguntou a Deus se podia deitar com a serva? Não. Ele atendeu o pedido de quem? De Sara. Então cuidado com o que as pessoas te pedem. Pode ser mulher, esposo, filho, filha. Pode ser a pessoa que você ama. Se o pedido dessa pessoa não está com assim diz o Senhor, diga não. Porque as consequências podem ser graves. O prazer momentâneo pode ser bom, Rodrigo. Mas as consequências são avassaladoras. Ismael já estava grande, Sara engravidou. E agora nasceu quem? Isaque, o filho da promessa. Pronto. Agora Abraão, que não poderia ser, ou melhor, que estava com medo de não ter um descendente, tinha 2. Naquela época era normal que os homens tivessem mais de uma esposa. Naquela cultura local. Mas era com a permissão de Deus? Não. Era um costume pagão. Então Deus não mandou que Abraão tomasse mais uma esposa. Ele atendeu o pedido de Sara. Porque Abraão tendo um filho com a serva, o filho da serva seria filho dele. E obviamente de Sara também seria o herdeiro. Mas Deus disse que de Sara e de Abraão viria um filho que seria o filho da promessa. Quando Ismael já estava grande, Sara deu à luz a Isaque. E quando Isaque foi desmamado, houve as picuinhas. O mais velho se dizia o herdeiro. E começou a pirraça. Sabe pirraça de irmão mais velho? Daquela mesmo? E aí por essa pirraça, Sara foi pegando o ar e disse, manda essa serva embora, porque ela, o filho da serva, não vai herdar com o meu filho. Olha, ela mesmo foi a causadora de tudo. Foi a propulsora, foi a que fez o caso. Mas quando viu que agora, olha a parte financeira, que o filho da escrava não vai herdar com o meu filho. Ela não estava preocupada com o bem-estar de um nem do outro. Ela estava preocupada com a paia, a usura, a ganância. E ela tomou uma decisão errada. Porque já que o mal estava feito, trate de carregar a sua cruz. Existem algumas exceções. Uma vez eu estava dando uma palestra para casais, e aí diz que o certo é falar, não, salve seu casamento, faça de tudo, se sujeita ao seu marido, né? Blá, 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 blá. Eu digo, faça a sua parte, ore com seu marido, salve o seu casamento, faça todo o seu esforço. Agora, se esse demônio estiver te batendo, chega em casa, bebe e te quebra no pau, manda ele para o inferno, larga esse demônio. A mulher, o pessoal lá diz, irmão, eu digo, é você que apanha do marido? É você que está sendo humilhada? Que tem um bicho em casa só para lhe espancar? Então, cada um no seu canto, só o seu tanto. Eu jamais vou dar uma palestra de casal e dizer, tem nada não, irmã, quebrou um dente, foi? Tem nada não, Deus dá outro. Não, minha filha. Larga! Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Mas um relacionamento desse aí é tóxico. Pode ser que ele te mate, e aí? O pastor que dá esse conselho, porque ele não está sofrendo. Porque não é ele que está levando tapa na cara, humilhação. Agora é assim, faça a sua parte, seja mulher de Deus. Não vem para cá botar a culpa só no camarada, não. Que nada justifica homem bater em mulher. Não justifica. Mas também não vá botar suas unhas de fora e dizer que só ele que é o gato, não, viu? Você sabe, Deus está vendo. Vamos lá, eu estava onde mesmo? Aqui, no peixe, né? Pois é. Aí o que aconteceu? Agar foi expulsa. Abraão pesou o coração e não queria expulsar a serva e o filho, o Ismael. Agora ele soube procurar Deus. Aí Deus disse a Abraão, pode mandar ela embora. Porque o filho que farei grande nação de ti é o Isaque, que é o filho da promessa. Mas não se preocupa não, eu vou cuidar deles. Porque Deus é justo. Mesmo que você seja injusto, às vezes Deus é justo. E Deus age da melhor forma. E então Agar pega o filho, Abraão dá uma sacola, um odre com água e pão e manda eles embora. E o que aconteceu? Muita coisa. Amados, depois que Ismael e sua mãe foram expulsos, passaram a viver no deserto de Parã, hoje a atual região da Árabe, os quais são seus descendentes. Por conta dessa rixa do passado,
desse incidente, os árabes, na sua grande maioria, não todos, mas na sua grande maioria, são inimigos mortais de quem? De Israel, dos judeus. Porque de Abraão surgiu quem? O povo de Israel. Entendeu? Então são inimigos mortais dos judeus. Isaac teve 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú, que por conta da primogenitura, Jacó veio a se tornar inimigo de Esaú, fugiu, e depois de muito sofrimento na casa do seu tio, ele passou por muitas dificuldades, por uma escolha também certa, né? Errada. Por uma escolha errada. Veja que a Bíblia ela é feita só de escolhas. Esaú, ele trocou a primogenitura por um prato de guisado de lentilhas, não foi? Um ensopado. A escolha foi certa? Errada também. Jacó, ouvindo o conselho da sua mãe, enganou Esaú, roubou a bênção de Esaú e enganou seu pai. Escolha errada. Consequências terríveis. Foi expulso, fugiu, nunca mais viu sua mãe. A mãe, por ter maquinado o plano, morreu sem ver o seu filho mais, não viu mais. Uma escolha errada. Mas tudo bem. Jacó passou no teste, sofreu, mas não esqueceu de quem? De Deus. Se arrependeu e Deus foi com ele. Voltou. E a partir de Jacó, depois de muito sofrimento por conta de sua escolha errada, ele veio se tornar pai de 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Jacó, ou 12 tribos de Israel, também conhecida como as 12 tribos de Judá. Todo mundo já ouviu falar disso. Pronto, tudo agora estava bem. Amém? Amém. Será que estava? Estava não. O problema do passado atormenta o presente e pode destruir o futuro. Infelizmente não estava mais. O caldo já tinha entornado. A decisão errada de Abraão lá atrás em despedir a serva, em mandar ela embora, e depois, ou seja, de se deitar com a serva e depois expulsá-la junto com seu filho, teve um custo muito alto aos seus descendentes. Mas tão alto que muito sangue foi derramado, ainda é derramado e ainda será derramado. E está sendo derramado até hoje. Aonde é que está sendo? Israel e a Palestina. Os Hamas pertencem às descendências, os árabes de Ismael. Os judeus, a descendência de Jacó. Os descendentes de Isaac, filho de quem? De Abraão. É briga de irmãos, mas irmãos que se odeiam. Por conta de uma decisão errada, de uma escolha errada. Você está entendendo? Uma escolha errada pode custar a vida de pessoas que você ama e pode perdurar por muito tempo. Queridos, mas Israel sempre foi o povo de Deus para o representar diante das nações. Mas o que aconteceu? Como nós falamos, o povo de Israel, descendentes de Isaac, filho de Abraão, seria o povo que deveria possuir a terra prometida, com o objetivo de não se aparecer diante do povo, mas serem um elo entre Deus e as outras nações, como eu falei. Infelizmente, com o passar dos anos, a cada geração, de geração em geração, eles foram se afastando cada vez mais do real propósito da sua missão. Eles eram para juntar, para acolher as pessoas, através de quê? Do exemplo. Através do exemplo. Você não tomou a decisão de ser cristão só para se aparecer com a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja e não falar com ninguém na rua, não. Você tomou sua decisão porque você precisa ser luz, para que aqueles que estão vivendo atormentados nas trevas lhe enxerguem e tome as suas decisões. Se deu certo para a irmã, como é o nome? É a senhora? A dela de lá, Nezinha? Se deu certo para Nezinha, se ela mudou, se ela melhorou, ela já era uma pessoa boa, hoje é uma pessoa melhor, a gente vê um sorriso no rosto dela, um brilho no rosto dela, se ela está feliz, eu vou saber qual foi a água que ela tomou. Eu vou conhecer esse Deus que ela conheceu. Mas você toma a decisão. E agora parece que engoliu uma alavanca. E anda assim agora. Ó, gente, e tem água aqui, era? Depois corta. Mas a água ali, a água aqui. Vem cá, gente, vai ter uma lavagem aqui. Eu não estava vendo isso aí, não. Agora eu não posso ir lá, não, senão eu vou cair. Gente, pega um pano ali, senão eu vou cair. Alguém botou esse copo aí de boia. Foi quem estava cantando. Pois o que acontece? Vamos lá.
Israel deveria ser o elo entre Deus e as outras nações. Infelizmente, com o passar dos anos, de geração a geração, eles se afastaram do propósito de Deus, da sua missão. Todo o Velho Testamento, todo, narra a história desse povo, apontando para quem? Para quem? A missão do povo de Israel era apontar para quem? Para o Messias, para o Salvador prometido. O que viria? Que viria de quem? Desse povo, dos judeus. Para libertar quem? Toda a humanidade que vivia no pecado. E veio, de fato veio o Messias. Bom, e o que aconteceu? Depois nós sabemos o que aconteceu, mas eu vou relembrar vocês. Eles ignoraram o Messias. E como se não bastasse, veja a escolha mais errada que eles não deveriam fazer, mas fizeram. Abre a tua Bíblia em Mateus 27, capítulo 27, versículo 20. Veja que escolha miserável. O povo de Deus, o Israel de Deus, eles deveriam fazer a escolha certa. A história toda do Velho Testamento apontava para o libertador, para o Messias, que viria para que, através daquele povo, as outras nações agora vissem o Cristo, o Filho de Deus, e se arrependessem dos seus pecados e herdassem a salvação. Mas eles estavam agora acomodados, porque os escribas e fariseus, os sumos sacerdotes e sacerdotes, eles viviam agora na pompa, eles viviam agora luxando, comendo do bom e do melhor, se fosse hoje caviar, e passeando de cruzeiros, como muitos pastores ladrões que tem por aí, que barganham o Evangelho, barganham Deus, mercadejantes do Evangelho, negociam com a palavra de Deus. Você vai fazer um investimento para Deus te abençoar. Isso é proposta do cão. Se você for na igreja, Rodrigo, uma igreja que o pastor, o pregador, ele falar, Deus vai te abençoar, mas você precisa fazer um voto de confiança, traga R$1.000. Eu tenho 5 homens aqui com R$1.000. Levanta e vai embora. E bata o pé dessa igreja. Não entre lá mais nunca, é do cão. Eu digo e provo. Alguém viu Jesus fazendo isso? O que ele determinou que é necessário para manter o Evangelho, já está ali. É a 10ª parte da tua renda. E é devolvida com amor, não é com obrigação, não é por medo. E a oferta, não é enganando as pessoas e querendo dizer, é vendendo coisinha, é caneta ungida, é fronha ungida para arrecadar dinheiro. É o quê? Não, o demônio agora inchando umas bolas de assopro e vendendo o ar do pastor, o ar ungido do pastor e da pastora por R$500. Tá vendo, Rô Rodrigues? Tu tá vendo? R$500 o ar de um demônio daquele, cheio de bactéria. Aí você vê, sabe qual é o pior? É que ainda tem gente besta que ainda vai seguir um demônio desse. A palavra de Deus diz o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu sinto nojo de gente que faz isso. Amados, o Evangelho ele tem que ser pregado de graça. Ah, mas o pastor recebe. O pastor é um levita. Ele vive do Evangelho. É diferente. É diferente. Mas aquele que quer luxar do Evangelho, se afasta dele. Não é de Deus. Amados, o que aconteceu? Qual foi a escolha errada do povo de Deus? Quer saber? Vamos lá. Mateus 27, 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer quem? Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois queres que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, o chamado Cristo? Seja o quê? Crucificado, ou em outras palavras, seja morto. Mate-o. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. É mais. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E veja o que o povo respondeu. Agora que vem a cereja do bolo.
a sentença de morte. Olha o que diz: e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos. O que é que está caindo hoje aí? Crianças inocentes morrendo, perdendo suas casas, seus pais, morrendo bombardeados, tendo suas cabeças degoladas. Porque esses homens, essas pessoas que eram para fazer a escolha certa, fizeram escolhas erradas. A sua escolha, Nilton, vai refletir na vida do seu filho, na vida da sua mãe, na vida das pessoas que te amam. Ou a omissão, por você não escolher, também pode acarretar problemas na sua família. Se você tem uma opção de escolher a verdade e você não escolhe a verdade, automaticamente você é a favor da mentira. A palavra do Senhor diz: quem comigo não ajunta, espalha. Não existe neutralidade. Ou você serve a Deus ou é inimigo de Deus. Não existe eu sou neutro. Você pode até ter sido neutro na política, mas no quesito servir a Deus, não existe essa opção. Ou você serve ao Senhor dos Senhores, ou ao Senhor das trevas. Amados, eu vou te dizer uma coisa. Deus é misericordioso. A nação de Israel foi perdendo o posto de nação eleita de Deus. Depois da morte de Estevão, eles perderam essa autonomia de povo exclusivo de Deus. Quem é hoje o Israel de Deus? É você e eu. É aquele que diz assim: eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Se você aceita, você é o Israel de Deus. Amém. Nós somos descendentes de Cristo, em Cristo, com Cristo e por Cristo. Então você não pode se omitir de fazer a sua escolha, a escolha certa, não a escolha errada. Queridos, agora eu lhe pergunto: qual será a sua escolha hoje? Qual será a sua escolha hoje, diante da verdade? Isso aqui não é conto de fada, é a palavra de Deus. A história prova, e está provando, literalmente, que por conta de escolhas erradas, o povo está se matando. E às vezes não precisa nem ir lá no Oriente. Aqui no Peixe você vê jovens se drogando, moças se prostituindo. Pela ânsia de ter um celular da marca, vende o seu corpo. Pela ânsia de fumar maconha e cheirar cocaína, começa a virar traficante. Perde a oportunidade de emprego. Cada dia mais entra numa vida degradante. E dizendo que está feliz, que está bem. Meus amigos, rodeado de seguidores do inimigo, se tornam sedados pelo pecado, por conta de uma única escolha errada, ou a omissão da escolha certa. Eu fiz escolhas erradas e sofri, e fiz muitas pessoas sofrer, mas para a honra e glória do Senhor, vai fazer 7 anos que eu tomei a decisão certa e fiz a escolha certa. Mesmo sem querer, eu aceitei Jesus. Como assim, Gil? Porque eu queria continuar bebendo, fumando, jogando, no passado bem distante, raparigando. Não foi agora não, para minha esposa não me bater, sabe? Mas tudo isso é prazer da carne e destruição do Espírito. E se o Espírito de Deus, o fôlego de vida que está em nós, estiver contaminado com o mundo, não vai para o céu, vai ser queimado. O Espírito é devolvido para Deus e o corpo vai ser queimado no fogo de Malaquim. Se desapegue do pecado e faça escolhas certas. Amados, Jesus ou o mundo? Qual vai ser a sua escolha hoje? Lembre-se, a sua escolha errada de hoje, a omissão diante da escolha certa, pode trazer desgraças na sua vida e na vida de sua família por muitas gerações. Faça a escolha certa e desfrute as bênçãos de Deus, hoje no presente, amanhã no futuro e a melhor, a eternidade. Agora, se for para tomar uma decisão, para ser crente fake news, não toma não. Então eu não vou tomar, porque eu não me sinto seguro. Quando você não se sentir seguro de tomar decisão, é aí que você tem que tomar. Não faça como eu a primeira vez. Eu tomei a minha decisão tão seguro que ia ser um adventista de primeira linha.
que eu disse, eu vou mostrar para vocês, para Binha e para minha cunhada Binha e para minha esposa. Eu vou mostrar para vocês o que é ser crente. Olha que prepotência. Não durou nem um ano. 9 meses eu peguei o beco. Venha com humildade, que vale a pena. Quem vem com humildade é exaltado por Cristo. Amém. Nós precisamos ter humildade e entender que somos falhos e pecadores. E é Cristo que vai nos moldando, nos capacitando. E como eu gosto de falar, Provérbios 4,18, os caminhos do justo é como a luz da aurora. Vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. Que dia é esse dia perfeito? Quando é esse dia perfeito? Quando Jesus voltar. Então não se exalte. Você também está no caminho que está clareando. Amém. Faça a sua escolha certa. Não perca tempo. A tia da minha esposa, Jússi, ela teve uma tosse. Rodrigo conhece. Ela teve uma pequena tosse e começou crescendo, foi para a UPA, tomou remédio, não passava. 34 dias. Nós enterramos ela antes de ontem. Ela não queria morrer. As últimas vezes que ela falou comigo, meu filho, ore por mim, eu não quero morrer. Eu não quero morrer, ore por mim. E orei. Mas não teve jeito, ela descansou. Amados, a vida é uma vela que está acesa. Mas assim como esse ventilador está ligado, a vela pode apagar. Você não é dono da sua vida. Quem manda na tua vida é Deus. Então entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Amém. Eu quero encerrar essa mensagem com uma reflexão de que Deus ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer tomar decisões por você. Conta-se com um artista plástico. Ele pintou um quadro, uma tela, uma pintura linda da imagem de Cristo. E ele chamou um amigo para, antes de levar para a exposição, apresentar essa tela para o amigo. E disse, veja o que eu fiz. E então o amigo olhou e disse, realmente é bonita. Uma porta, Cristo segurando o manto, a coroa de espinhos, o sangue descendo no seu rosto e ele batendo na porta. Linda a pintura. Mas o amigo percebeu que tinha um defeito e disse, tem um defeito na pintura. Como você pôde cometer esse erro? Ele disse, qual o defeito? Disse, Cristo está perfeito, a porta está perfeita, a coroa está perfeita, o manto, um vermelho lindo. Mas a porta tem um defeito, não tem maçaneta. Ele disse, não, isso não é um defeito. Como não é um defeito? Quem nunca viu uma porta sem maçaneta? A porta que Cristo bate, ela tem maçaneta, mas é pelo lado de dentro. Ele não pega, Rodrigo, para abrir. É você que abre. É você que abre e ele entra. Em Apocalipse 3:20 ele diz o que? Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa. Jantarei com você e você comigo. Queridos, nessa noite, Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele está batendo na porta do seu coração porque ele usa homens e mulheres para alcançar pessoas. E não foi por à toa que você veio aqui hoje. Você veio aqui hoje porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Depois que a Maristela cantar, eu quero orar por você. Eu quero lhe convidar a vir aqui à frente, para que um dia, e quem sabe logo, você possa dizer em alto e bom som, Mari e Mariane. Vocês possam dizer em alto e bom som, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ah, mas eu estou nova para tomar decisão para ser cristão. Sabe qual é a idade certa? A partir do momento que você tem consciência. Porque é justamente quando você tem o melhor de você, que você se entrega ao Senhor e muito melhor Ele fará por você. Porque talvez você não chegue aonde você quer. E principalmente se você não estiver na companhia certa. O mundo é uma cilada. Se fosse bom, eu continuava lá. Não é bom. Então eu vou orar por sua decisão. Eu vou convidar aqueles que aceitam um dia tomar sua decisão. Que você venha aqui à frente e eu vou estar orando para que um dia você diga, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.
uma das escolhas mais importantes que vocês já fizeram, que é levantar e vir aqui à frente, porque diz: eu aceito a oração. E a minha oração hoje é que Deus possa trabalhar nos corações de vocês, para que essa decisão não seja meramente vir aqui só pela oração, mas que tenha sido por vir aqui por uma transformação. Amém. Olhe para o mundo que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus está às portas. A porta da graça ainda está aberta, mas haverá um momento que vai se fechar. Para muitas pessoas se fecharam a partir do momento que fechou os seus olhos e desceu à sepultura. Não tem mais jeito. Ninguém pode resolver mais nada. Já está selado, ou com Cristo ou com Satanás. Então pensem bem. Não esperem se sentir preparadas para tomar uma decisão. Quando nós duvidamos da nossa, ou melhor, quando nós questionamos se estamos preparados ou não e nos omitimos de tomar uma decisão, é como se estivéssemos dizendo que o Senhor não tem capacidade de nos capacitar. Mas quando nós nos tornamos dependentes dele, Senhor, eu não quero, porque eu gosto de sair, eu gosto do reggae, eu gosto da balada, eu gosto do funk, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu fui criado numa religião diferente. Você não é lajedo para que não mude de decisão. Olha o que eu falei: os caminhos do justo é como a luz da aurora, vai clareando, clareando até se tornar dia perfeito. E quem é justo é aquele que se permite ser justificado por Cristo. Não posterguem a sua escolha, a escolha certa. Eu vou orar para que Deus trabalhe na mente e nos corações de vocês. Sabe por quê? Porque eu quero os ver no céu. Amém, Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, eu quero de uma forma especial te apresentar os teus filhos e filhas que aqui vieram, e também os que não vieram, que o teu Santo Espírito possa encontrar morada nos seus corações. Só o fato deles virem aqui à frente é porque se permitiram, Senhor Deus, ser tocados pelo teu Santo Espírito. Agora eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, que eles se permitam ser moldados pelo teu Santo Espírito. Amém. Que se permitam ser transformados em novas criaturas. Mesmo, Senhor Deus, com a dificuldade de tomar a decisão do teu lado, mas que tomem, porque é a melhor decisão. Que façam a melhor escolha, porque o mundo jaz do maligno, assim como diz nas Escrituras. Nós não vemos nada de bom lá fora, Senhor. É só vingança, é morte, destruição, avareza, ostentação, depressão. As pessoas estão sofrendo, se preenchem de coisas e o vazio continua em seus corações. Por favor, Pai, tem de misericórdia de nossas vidas. Eu te apresento aqui cada uma dessas pessoas que aqui se encontram e também todos os seus familiares aqui representados. Que o Senhor possa fazer de cada um que aqui está o elo entre o Senhor e os demais. Que o Senhor os capacite e que eles não esperem se capacitar para tomar as suas decisões, mas que se permitam ser capacitados por Ti. Amém. Eu te peço, Pai, os cubra de bênção, os protege com a presença dos Teus santos anjos e os revista com a presença do Teu Santo Espírito. E nos dá a todos, Pai, uma noite de paz na Tua presença e sobre a Tua proteção. E se for do Teu querer, nos desperta amanhã para vivermos um dia na Tua presença e logo mais à noite que possamos vir aqui na Tua casa para mais uma vez nos deleitarmos na Tua palavra. Amém. Ouve, por favor, Pai, as nossas orações, porque nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus abençoe. Podem sentar.